Boa noite, gente. Amém? Amém? Glória a Deus. Nenhum catarinense no culto. Poxa, gente. Terra boa demais, viu? Mas quem conhece Santa Catarina, pelo menos? Faz um sinalzinho aí. Dá uma meia dúzia aí, pelo menos. Glória a Deus. Eu sou suspeito, eu sou catarinense mesmo, né? Eu amo aquela terra, irmãos. Glória a Deus. A gente já veio aqui várias vezes. É a igreja que a gente ama. O Bispo Rocha é um amigo pessoal. Vai estar nos servindo mês que vem lá na nossa igreja. Eu encerro o ano na nossa igreja sede em Brusque com uma conferência de missões. Um dos nossos 3 pilares da nossa igreja é missões. Então todo ano, obrigado minha irmã, existe a conferência, tem um representante da Ásia, um da África e um da Europa. Então vai estar um pastor nepalês, um tanzaniano, e o representante da Europa esse ano vai ser o Bispo Rocha, também vai estar pregando lá. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Vai tocar fogo lá. Essa é uma benção. E está aqui, está em família, gente. Eu e o pastor Anderson Duarte, é um filho da casa, está comigo desde o início lá na igreja. Aliás, antes de eu chegar lá na São Paulo, ele já estava lá. E é perito em família, terapeuta, escritor. É a área que ele trabalha há muitos e muitos anos, ele e a esposa, como especialista em casais. Uma área tão difícil para esses dias, né, irmãos? Aliás, tão importante. E eu estava orando no voo para cá, porque eu começo a nossa saga na Europa aqui, hoje, aqui. Nós vamos ficar 12 dias, 12, né, mais ou menos, chegamos dia 8 em casa. E eu começo aqui em Portugal, termino em Liverpool e aí vou para o Brasil. Ainda com Luxemburgo no meio da caminhada. Então vai ser uma correria esses dias. Irmãos, eu fiz 27 anos de ministério esse ano. E eu prego todos os dias. Todos os dias. Às vezes chega a ser 3 vezes ao dia. Com alguma igreja online de manhã em algum lugar do mundo, algum grupo pequeno à tarde, algum culto à noite. E é muito fácil, é assim, para você tornar um lugar sagrado comum. Eu já sei fazer 1000 esboços aqui, unidunité, na minha inglês, né? Só veio de colorei, está tudo certo, né? Aquilo que vier veio, mas não é só retórica, não se trata de homiléticas, trata-se de entender o coração de Deus para uma geografia, entender o que Ele tem para o lugar, para o momento. Ele sabe o que você precisa ouvir. E foi o meu choro. Eu vim ali orando, estava lendo e orando, irmãos, e Deus me trouxe um texto. Eu falei para o pastor Anderson: rapaz, isso faz tempo que eu não prego, viu? Até para ler Abacuque a gente já não lê muito. Fala a verdade, né, irmão? Quantas pregações em Abacuque você ouviu na vida, né? Então hoje chegou o dia, amém? Glória a Deus. Tá bom, então. Quando o Senhor trouxe ao meu coração, eu falei: vou ter que agora desenterrar do baúzão aqui uma que faz tempo. Mas eu entendi que é uma palavra diretiva ao nosso coração. Então abra sua Bíblia comigo em Abacuque. Tem na Bíblia aí, tá? Tem. A gente, se você está com a Bíblia impressa, talvez é um pouquinho mais difícil de achar ainda. A gente ficou mal acostumado, né, irmãos, com a Bíblia online, com equipamento, ou com o telão aqui atrás. Eu vou ler na RC, tá? Não sei se tem aí a RC. Profeta Menor. E quando você está abrindo a Bíblia, eu lancei 32. Eu não sou vendedor de livros, eu sou pastor de igreja, amém, irmãos? Só que ao mesmo tempo eu sei que livros, eles nos abençoam. A maioria de vocês tem livros meus que eu sei, né? Quantos já tem livros nossos aí, finanças? Levanta a mão aí. Não, vou fazer o seguinte: quem não tem nenhum livro meu aí nesse tempo todo, fica com a mão levantada. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas estão perdoados. Eu não digo que eu sou vendedor de livro, eu sou pastor, mas ao mesmo tempo Deus me deu uma graça. E esses 32 livros, 3 idiomas diferentes, estou lançando em italiano,
O último agora, idioma vai ser em italiano, em fevereiro, um devocional para a família. E Deus está abrindo portas para que eles avancem. E eu vou te dizer uma coisa, estamos em brasileiros aqui, né? Só entre nós aqui. Um americano lê em média 8 livros por ano. Um europeu, você está na Europa, sabe quanto ele lê de livro por ano? 12. Quem sabe o Brasil, né? Então assim, para não ficar horroroso o número, eu vou tirar 97 milhões que o Instituto Paulo Livro chama de um grupo de analfabetos, também 91 milhões, essa galera que não lê assim, enfim, a gente vai arrancar, senão ia dar um número tão horroroso de 0,00 alguma coisa, que seria esdrúxulo assim. Então, vamos pegar só quem lê, nem que seja o gibi do Cebolinha. A média do Brasil é 1,3 do brasileiro. Nós somos uma das nações que menos lê no mundo. Não estou falando de África, né, irmão? Também não dá para comparar com uma tribo lá no meio do... E por isso que a gente desenvolve muito pouco talentos, aptidões, chamado, comissionamento, habilidades naturais, vocacionais. Nós gastamos R$200 numa pizza, mas um curso de R$39 online, e a gente crescer, a gente não investe. É a mentalidade miserável do brasileiro, infelizmente é a nossa. É a nossa, nós estamos falando de nós, é de mim. Então, quando nós começamos na época, eu estou já há 20 anos, eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu levava fita cassete. Se você não sabe o que é isso, joga no Google, sim. No Google, fita cassete, vai vir um desenho, você vai saber o que é. E depois, CDs, etc. também. O CD ainda tá, deve ter uns por aí ainda, né? E tudo isso com o intuito de instruir. E eu trouxe muito pouquinho livro para tanto culto que a gente vai. Muito pouquinho. Mas não vou falar deles, que a gente vai perder muito tempo. Meu manual de finanças está lá. Eu e o pastor Anderson, nós lançamos... O tema do ano da nossa igreja é família. A gente lançou um kit família para que as igrejas pudessem voltar para o culto devocional de novo que se perdeu dentro dos lares. Eu lancei um livro de como fazer um devocional no lar, e ele com 52 artigos prontos para fazer dentro do devocional no lar. E fechamos para entregar. Todas as famílias da igreja pegaram um e estão fazendo os cultos domésticos de novo. A gente ressuscitou na igreja o culto doméstico, pastor. Os testemunhos são violentos. A gente trouxe bem pouquinhos assim para esses cultos todos que a gente tem. Vai estar ali. E deixa eu só falar de um, porque isso aqui não é, isso aqui já faz parte da pregação. Eu sou educador financeiro há 17 anos e aqui é uma palavra de Deus para a sua vida. Já é uma pregação isso aqui, não é um livro não. E deixa eu abrir meu coração, porque eu me lembro que eu fiz o seminário de finanças aqui, foi esse ano. Foi esse ano ou ano passado? Já foi esse ano. Olha ali já. Foi fevereiro que eu tive aqui. Aquele livro azulzinho, lembra? O seminário de finanças, tem alguns lá. Só que em novembro, não sei se eu falei isso ali, em novembro do ano passado, eu fiz uma semana de oração e jejum e eu orei, Senhor, tá bom, né? 17 anos como educador financeiro, se possível, aparta de mim esse cálice. Tá vindo uns meninos bons aí, deixa eles. Estou treinando uma galera justamente os meninos para tocar, estou impulsionando eles, inclusive meu irmão, o 03, que é o caçula. E o Senhor fez silêncio uma semana inteira. Dezembro, como a gente é brasileiro e não desiste nunca, irmão, a gente é teimoso. Eu falei para minha esposa, agora é 10 dias. Eu entrei no jejum forçado, 10 dias. Aí Deus não falou, irmão, Deus me espancou. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: quando for para parar, eu te aviso. E você não só não vai parar, como vai acelerar. É um tempo que eu estou liberando recursos sobre a minha igreja. E eu estou atrás de pessoas confiáveis, porque Deus ama a todos, sim ou não? Mas não confia em todos. O teu nível de mordomia nesse tempo determina o quanto de recursos você vai acessar. Aí eu entrei em crise. Nós temos a cultura das primícias lá na igreja, em janeiro. Eu entrei que nem um alucinado nas primícias. Já estava
novembro mesmo, já está dezembro mesmo, janeiro eu entrei com tudo em jejum, oração. Eu falei, eu só saio daqui com um projeto. Foi nos 7 dias que Deus me deu esse livro de finanças, orçamento doméstico. Bota tua casa em ordem. Por quê? E aí eu vou explicar aqui. Eu fiz um lançamento nacional nele em julho, escrevi e tal, e ainda estou fazendo lançamentos dele. Aqui na Europa eu vou fazer 2 ou 3 lançamentos dele. O workshop orçamento doméstico, que é aquele lá, livro azul, é de princípios. Esse é ADN pura. Como renegociar uma dívida, técnica boi de piranha, quem você paga primeiro quando está endividado. Boa pergunta essa. Aleluia. É ADN pura, na veia. E aí, irmãos, quando eu estava no Felipe Vilela em Goiânia, no Mevan Goiânia, foi quando eu recebi a palavra, e essa palavra eu quero entregar para você hoje, né? Antes da gente entrar em Abacuque. Lembra de João, capítulo 6, Evangelho de João? Uma multidão estava ali, Jesus ministrando eles. 5.000 homens, fora mulheres, crianças, amém? O sol está se pondo. Os discípulos se preocupam. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? E aí eles estão ali com Jesus. Jesus está só testando aquela turma. Ele sabe o que ia fazer. E aí, vocês fariam o quê? Como é que vocês se movimentam? Se eu não me engano, é Filipe. Filipe fala o seguinte: olha, ainda que nós tivéssemos, alguém lembra o valor? Olha, isso aí lê a Bíblia mesmo, hein? Parabéns, mocinha. Top. Ainda que tivéssemos 200 denários, não daria para alimentar essa multidão toda. Obrigado, aleluia. Essa multidão toda, quase um ano inteiro de trabalho. Aí chega o meu xará, o Andrezão, e traz um jovem que tinha o que na mão? Essa é mais fácil, né? 5 pães e 2 peixinhos. Traz para Jesus. Qual a primeira coisa que ele faz? Dá graças. Não é nada disso. Ele organiza de 50 em 50 e de 100 em 100 na relva. Por quê? Porque Deus não vai multiplicar nada se o ambiente não estiver organizado primeiro. Ele não vai multiplicar em ambientes desorganizados. Pega esses 3 meses e bota a tua casa em ordem, ou a multiplicação não vai vir. Ele não vai abençoar o caos que está a sua vida, ou a bagunça que está, porque só vai piorar o teu estado. Você está entendendo? Poderia fechar a Bíblia e ir para casa, acabou. Era essa a mensagem da noite. Porque se você começa a botar tempo, dá tempo, sim, dá tempo, ainda dá tempo, o ano não acabou. Você sai daqui para colocar a casa em ordem, de verdade, em todas as áreas, não é só financeira não, tá? Em todas as áreas, aí você vai ver a multiplicação de Deus te alcançar. Riquezas terrenas, tesouros eternos, competências espirituais e tantas habilidades e coisas, recursos também, que vão vir na mão de pessoas confiáveis. Por isso que quando a gente colocou o subtítulo, eu botei colocando a casa em ordem. Mordomia cristã nesses dias é uma questão de o quanto eu irei frutificar ou não nesse tempo. É o meu choro todos os dias. Aleluia. Amém? Tá bom? Estão vivos aí? Tá tudo certo? Vamos botar a casa em ordem então? Então tá bom. Não vou pregar sobre isso não, tá? Abacuque, é o Abacuque, tá? Não esquece do Abacuque não. Lá no final eu te dou um abraço, a gente faz a dedicatória, mas agora vamos para o que interessa nesses minutinhos que a gente tem aqui. Abacuque capítulo 1, versículo 2. É o 2. Até quando, Senhor? É só isso. Até quando, Senhor? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que o Senhor fale poderosamente conosco nessa noite. Meu amigo, meu melhor amigo, Espírito Santo, possa pregar envolto em teus braços. É nossa oração e gratidão em teu nome. Amém. É
isso que o Espírito Santo sobrou dentro do avião. Olha, faz anos que eu não prego isso. Quem nunca fez essa oração algum dia na vida, irmãos? Essa oração é a oração de quem está em crise, de quem está em questionamentos, quem está vivendo algum caos pessoal, coletivo, macro, micro, sei lá, na família, no casamento, nas finanças, no chamado, no ministério. E você vai entender o contexto de Abacuque. Irmãos, Abacuque é 3 capítulos só, mas esse livro ministrou a minha vida de tantas formas e tantos jeitos diferentes ao longo dos anos. E é interessante porque a vida desse profeta, aliás, Abacuque significa abraço, né? Ou abraçado, ser abraçado. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui abraçado pela mensagem de Abacuque há muitos anos atrás, um dos piores momentos ministeriais da minha vida. Eu estava em crises, e a pergunta que ecoava era essa daí: até quando, Senhor? Eu clamo e parece que tu não ouves, que a resposta parece que não vem, que parece que não se torna tangível, não se materializa aquilo que eu oro, jejum, busco, e parece que não. Cadê? Interessante porque esse contexto de Abacuque, vamos para um contexto histórico, para você entender o porquê dessa oração. Israel vivia constantes incursões militares, tanto avançando em territórios inimigos ou se defendendo de empreitadas militares de outras nações. Era o tempo todo. Filisteus, amorreus, ferezeus, jebuseus e outros zezeus que tinha por lá. Era o tempo todo. Só que nesse exato momento, Abacuque não está reclamando, ou o coração não está se inclinando por causa de uma ameaça militar. Senhor, até quando? Nos defende dos amorreus que estão vindo. Não é nada disso. A crise é interna, não é externa. Quando você pega o contexto de Abacuque, aqui, não tem nenhuma nação vizinha, nada, mas o que estava acontecendo com a nação naquela época? Depravação sexual, idolatria em todos os cantos, os ricos explorando os mais pobres, o poder judiciário totalmente corrompido, depravado, explorações, subornos. O país implodiu na moral, implodiu na ética, implodiu no caráter, implodiu na essência, implodiu na adoração, implodiu em tudo. E aí você imagina agora um homem de Deus como Abacuque, que preservou o coração, preservou o nome de Deus, andando nas ruas da cidade naquele tempo, quando eu ia numa esquina, ali um sacerdote se prostituindo. Dá mais uns 3, 4 passos, olha para outra esquina, um juiz recebendo suborno para dar uma causa favorável para alguém. Anda mais 3, 4 passos, família se dobrando a Balaíns e mais Astarote e outros deuses. Ele assim, meu Deus, a nação virou o caos. O que é certo está errado, o que é errado, cadê o que é justo? E quando está no ápice dessa bagunça toda, onde Abacuque parece que não, no coração dele, Deus, tu não está vendo isso? Bota tua mão, manda fogo para matar todo mundo, sei lá, faz alguma coisa. É nesse ápice do desespero de Abacuque que ele grita isso. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutas, gritarei violência e tu não salvarás. E foi justamente com esse clamor no meio de uma crise de Abacuque que o Senhor foi me ensinando os processos. Irmão, crise, eu vou te dizer, crise é processual. Para você sair dela é uma questão de entendimento. Tem coisas que é ato, tem coisas que é processo. Salvação, ato. Santificação, processo. Salvação, um ato. Romanos 10, versículo 9 e 10. Quem crer com o coração, confessar Jesus com os lábios, será salvo, tal. Santificação é um processo diário com a ajuda do Espírito Santo. Você entender, discernir, se posicionar, avançar, sair do núcleo de uma crise, de uma tempestade, é entender, dar os passos corretos, mas mais está ligado a entender do que qualquer outra coisa. E foi quando o Senhor foi o entendimento ele foi sendo escalonado.
quando fui lendo Abacuque. Eu me lembro que naquela época eu vivia uma crise de identidade no ministério. Sabe quando você não sabe se é para frente ou para trás? Se pula, se salta, se abaixa, se fica. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu não falei demais? Será que eu falei de menos? Você duvida até se está no lugar certo. Será que eu nasci no lugar certo? Será que eu estou... Sei lá. Aquelas crises que batem em todo mundo. Em tempos nos assola. E se a gente não tiver em Deus, numa igreja, ouvindo a palavra, sendo pastoreado, sendo cuidado, sendo aconselhado, submetido realmente a uma mão amiga do Senhor, de líderes, a gente pode sucumbir, porque não é fácil esses tempos de crise, que às vezes são internos ou circunstâncias externas que vêm, que são muito mais fortes do que nós, que a gente não programou na nossa agenda, mas está ali, apareceu. Aquela doença que bateu na porta e simplesmente o diagnóstico veio, bum, e aí? Estava tudo normal, até o dia do diagnóstico. Até o dia que bateu na porta aquela notícia. Então deixa eu te falar de um escalonamento rápido aqui, que eu fui aprendendo com o Senhor e com Abacuque. É como se fosse uma escada com uns níveis, sabe? E eu pensei que essa escadinha tinha 3 níveis só. Aí eu fui descobrindo que tinha mais. Sabe como Deus vai nos levando? Da crise a um grande rompimento. Abacuque nos ensina. E é isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje. Quem sabe da sua maior dor que você está enfrentando hoje, você vai ver que vai ser uma mola propulsora para os seus melhores dias nessa terra. De testemunho, de vitória, de crescimento, de frutificação, de você poder declarar o poder de Deus aonde você botar a planta dos seus pés. A primeira escada não tem como não ser o ápice da crise. É a primeira escada, é o primeiro nível, é o primeiro degrau. É onde o nosso amiguinho aí começou. Aliás, o livro de Abacuque começa aí. No até quando? O que você faz quando o caos está instalado ao seu redor? Aí já é uma boa pergunta, porque se eu não me posiciono da maneira correta já no primeiro degrau, eu nem chego no segundo. Porque assim, nós idealizamos, nós sonhamos. A crise é interessante, porque tem crises que eu me meto nela por quebra de princípio. Sim. Eu me meto em alguns buracos porque eu quebrei princípios e desobedeci a orientações do Senhor. Aí, meu irmão, pede perdão, se arrepende, faz caminho de volta e volta para a rota, que a água baixa. Só que você vai precisar de humildade e pisar no orgulho. Porque levantar a mãozinha e dizer que errou, Senhor, me perdoa. Ou dizer para as pessoas, eu errei, eu medi errado, eu decidi errado. Isso é mostrar a sua humanidade, é ser vulnerável. E hoje em dia, ninguém é mais vulnerável, né, irmãos? Infelizmente, o nosso ego, o nosso orgulho não nos permite acessar esse lugar que é tão lindo, chamado humildade. Tem coisas que é Deus permitindo para nos treinar. Provavelmente, aqui em Abacuque, ele está sendo treinado para ser levado no nível maior. É Deus permitindo esse caos instalado ao redor dele. Ele está no ápice da crise aqui. O que eu faço quando eu estou no ápice de uma crise? Eu posso simplesmente me excluir, entrar num canto, não querer ver mais ninguém, procurar as pessoas erradas. Eu posso ir para o caminho da murmuração, sim ou não? Perigoso, viu? Provérbios 18, 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Aí você pode acabar sepultando mais ainda, ou você pode fazer o que Abacuque fez. Abacuque clamou. Ele procurou o único que é possível de responder. O até quando é desesperado, pode ser, mas ele procurou aquele único que poderia responder. Ele abre o coração, ele rasga o coração. Ele diz: até quando eu vou clamar, Senhor, me ouve, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Ele está sendo ele, está sendo sincero. Ele não está sendo desrespeitoso, ele não está quebrando princípio nenhum. E às vezes é necessário a gente entrar nesse lugar mesmo, de rasgar o coração, rasgar as vestes, espiritualmente falando, dizer: Senhor, eu não tenho força, dizer que eu consigo, não consigo, nem orar, nem jejuar, não estou conseguindo, para dobrar o joelho está uma dificuldade.
não estou conseguindo entender nada, por favor me ajude a clamar, com o mínimo que você tem ainda de força espiritual, entrar nesse lugar. O ápice da crise vai precisar de uma resposta. Essa resposta inicial é correr para Deus, não é para outro lugar. Porque quando você corre para Deus que começa o segundo degrau. Agora, se você correr para outro lugar, alguns vão correr para vícios, e às vezes vícios que você já superou lá atrás. Eu volto para o álcool para tentar afogar as mágoas. Eu volto para a prostituição ou para a pornografia para tentar afogar. Eu volto para a drogadição. Eu volto para tentar abafar aquele colapso emocional que se instalou dentro de mim. Essa resposta no primeiro degrau define muito o que vai acontecer depois. O ápice da crise só tem uma porta para entrar, é correr para Deus. Olha o que Abacuque faz. Até quando, Deus? Me ajuda, tu é a única resposta. O único senso de direção está em ti. Não estou entendendo nada. A nação está perdida, está acabada, está tudo destruído. Me ajuda a entender. Ele faz certo, glória a Deus, que Abacuque, pelo menos aqui, ele começa bem. Ok. Quando Deus ouve o clamor de Abacuque, ele olha, tá bom, meu filho, você começou bem, você está orando bem, você já entendeu aqui, você está pronto para ser levantado para o nível 2. O nível 2 é terrível, porque Deus vai começar a exercitar a fé daquele homem. Porque quando você ora e clama, é uma coisa. Agora a pergunta é, você está disposto a ouvir o que ele tem para falar? Aí é outra história. Deus fala sim ou não? Fala, nós servimos um Deus vivo. Então aceitar a escolha de Deus é uma questão de fé. Aí mudou, a segunda escadinha mora um campo chamado fé. Porque clamar todo mundo clama. Você correu para o lugar certo. Senhor, me fala comigo. Senhor, fala comigo. Não é assim que a gente ora? Fala comigo. Meu Deus, quantas vezes você ora isso? Aí quando Deus fala, não, mas não era bem isso que eu queria ouvir. Não é bem assim também. Deus fala com Abacuque, fala. Mas fala, irmão. Fala ruim. Não é que fala ruim. Deus fala assim, você quer que eu intervenha nesse caos? Eu vou intervir. Eu vou citar o contexto para não ganhar, para a gente ganhar tempo. Eu vou suscitar os caldeus. Nação amarga, nação violenta. E posso parafrasear? Eu vou mandar eles aí dar um pau em vocês. Porque, irmão, os caldeus, pega os livros de historiadores daquela época, era uma das nações mais violentas que se tem registro. Há registros históricos deles entrando em aldeias, pegando as mulheres grávidas, passando a espada na barriga, arrancando as crianças e partindo no ar. É o que esses caras faziam. Então eles falam assim, eu vou chamar esses caras. Vocês querem que eu resolva? Só há um caminho desse povo voltar o coração para mim. A coisa apertando. E tem horas que quando aperta muito para o teu lado, irmãos, não é Deus que está te oprimindo, não. É a única forma que Ele está encontrando chamar a tua atenção, porque você entrou no piloto automático faz tempo. Está tentando chamar a tua atenção desesperadamente para Ele, para você voltar para a casinha. Voltar para esse lugar de queimar na presença como você queimava antes. Aí Abacuque apavora, irmão. Sabe aquele profeta que está orando, de repente o discurso vai mudar? Não, mas também não é bem assim, né? Eu acho que não, o pessoal também acho que nem tão ruim assim também. Espera aí. Ele orou. Deus responde. A resposta de Deus vem numa direção que não agradou, porque é uma resposta dura. E aí eu vou te dizer, já aconteceu isso comigo várias vezes. De eu clamar a Deus, Senhor, eu quero uma decisão, eu quero uma hora, o Senhor, isso aqui, eu não entendo isso aqui. E o Senhor falou, você quer que eu fale? Mas é claro, eu estou orando. Faz isso, renuncia a isso,
e abre mão disso. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí, mas não era bem isso, né? Eu queria aquele versículo: pega um taco de beisebol, acerta a cabeça de dois, pega isso aqui, joga aqui, toca ali e faz aqui, tá? Fica mais fácil. Mas não vai, abençoa e ainda envia. Mas é Deus nos levando para um nível de maturidade e fé. Aí Abacuque, ele está numa decisão: ou você se rende ao processo da maturidade, o segundo nível é crucial, ou você volta para o degrau 1, volta para o degrau 0, para o negativo e acaba numa bola de fogo lá atrás. Mas Abacuque entendeu, sabe por quê? Porque ele soltou uma. Ele soltou uma no capítulo 2, que virou uma frase maravilhosa. Abacuque capítulo 2, vamos lá? Abacuque capítulo 2, versículo 4. Ele entendeu. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, e aqui a parte B, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ele entendeu. O apóstolo Paulo vai repetir isso em Romanos. Vai citar Abacuque. Ele entendeu que o justo vive por fé. Então Abacuque falou assim: então tá bom, Senhor, se essa é a sua direção, eu acredito que a tua direção é o melhor para a minha vida, é o melhor para a nação. Um justo aprende a viver por fé, mesmo não entendendo o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor nunca e jamais perdeu o controle de nada, de absolutamente nada. O capítulo 2 já mudou. Não é mais o cara dizendo até quando, é o cara que eu vivo por fé. Eu entendo. Não importa a diretiva, não importa como. É quando esse nível é instalado. É quando esse nível, e eu vou correr aqui um pouquinho, esse nível é instalado. Só aí que nós somos submetidos a um próximo degrau. O próximo degrau não vem sem isso. Eu fui sendo escalonado por Deus naquela época, do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Eu estava no primeiro degrau de crise, só gritando, mas pelo menos eu gritei para o lado certo, né? Aleluia. O problema é, o pior ainda é gritar para o lado errado. Aí pelo amor de Deus, é só Jesus na casa. Estava gritando para o lado certo. Quando eu cheguei no segundo degrauzinho da escada e ele começou a dizer, então tá bom, então você sai fora daqui, eu não quero isso daqui. Quem falou para você acessar isso aqui? E começou a me reposicionar totalmente. Eu falei, meu Deus, é doído, mas ou você obedece ou permanece naquela morosidade ou naquela inércia espiritual. Mas aí Abacuque me ensinou muito. Viver por fé é isso. Ainda que eu não esteja vendo com os olhos naturais, mas os olhos espirituais eu já posso contemplar a vitória lá na frente, a frutificação lá na frente, a conquista lá na frente, o crescimento lá na frente. O justo viver por fé. Quando a fé enche, e aí, irmão, Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus sem fé. Quando essa fé enche, você fala, pode estar caindo o mundo do lado, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo, e Deus fala. E o lugar que Deus mais fala é o segundo degrau, tá? É onde Ele posiciona tudo. É onde Ele mais fala, sinaliza e aponta. Então você tem uma palavra agora. O segundo degrau é de muita liberação de palavra. Você está ali, está posicionado. Aí o terceiro degrau entra. E é interessante que o terceiro degrau tem uma história com ele. Quando era muito garoto, numa gincana, novo convertido, o nosso líder de jovem era solteiro lá, ele fez uma gincana de cada jovem tem que trazer um versículo bíblico decorado no próximo culto. E aí eu falei assim para o meu amigo, eu não vou pegar Jesus chorou. Pô, aí é sacanagem também. Todo mundo pega aí, João 14. E disse Jó, tem um lá. Eu vou pegar o nome da Bíblia mais estranho que eu achar. Não, adivinha onde é que eu vim parar?
Abacuque. E mal eu sabia que os 2 primeiros versículos da Bíblia que eu decorei marcaria a minha vida pro resto da vida, marcaria a minha história. Foi Abacuque 3, 17 e 18, que virou canções do Fernandinho e tantas outras. Ainda que a figueira não floresça, pode botar lá, nem haja fruto na vide, lembra? E o produto da oliveira minta, é Abacuque 3, 7 e 18. E os campos não produzam alimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e ainda até que lá nos currais também não haja vaca. Aí quando chega aqui nesse contexto, ele está falando assim, ó, não, esse nível aqui já daí é hard, tá? Aqui o cara já chegou, aqui não. Olha o cara do nível 1 lá, meu. Até quando? Olha isso aqui agora. Nem parece o mesmo homem, gente. Ainda que rebenta tudo, ainda que caia tudo, ainda que morra tudo, morre tudo, tô nem aí. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, é o versículo 18. O terceiro degrau, ele é marcado por uma coisa chamada adoração plena. A adoração plena na vida de um homem, ela só vem depois do degrau 2. Não existe uma adoração plena sem uma fé instaurada na vida de alguém. Nunca vai existir. Sem uma fé instaurada genuína, ninguém se torna um adorador legítimo. Se torna um apreciador das boas novas. E ser um apreciador é legal. Agora, um adorador nessa intensidade de Abacuque é só quando a fé enraizou. Cara, enraizou. Sabe quando enraizou? Eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é, não estou nem entendendo muita coisa, mas eu confio, estou caminhando e está tudo certo. Então agora eu posso cantar o que Abacuque... Uma das maiores expressões de adoração da Bíblia é essa trecho de Abacuque, essa canção de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se arrebente tudo, eu me alegrarei. A palavra nos versículos 18 é: todavia eu me alegro no Senhor. Ele está falando, a minha alegria não é por causa de coisas, ela não é circunstancial. Eu me alegro num Deus que me dá ou não me dá, tanto faz. Então eu não estou em crise, eu saio dessa crise, e provavelmente a situação teria uma nhaca ainda, provavelmente estaria ainda, mas ele saiu da crise antes mesmo do problema ser resolvido, porque eu saio da crise primeiro e aqui dentro, não é por fora, é por dentro que eu saio primeiro. Então, eu preguei durante anos esses 3 níveis. Durante 10 anos da minha vida eu preguei esses 3 níveis. Até que há 5 anos atrás ele me mostrou mais 2 e me desafiou. Aqui. Porque você vai, porque eu falei, se tornar um adorador no nível como Abacuque, acabou, gente. Já era, saca a viola e vamos lá. Vamos embora. Eu saí de um lugar de crise, imergi no contexto fé. Bom, isso que eu estou sendo rápido aqui, porque o leque é amplo para abrir em cada uma dessas escadas. Você imerge numa cultura de adoração que ela não vem sem a solidificação da fé. Pode tentar, não virá de jeito nenhum. Aí é que você vai chegar num lugar em Deus. Ele não poderá chegar antes, porque senão é aqueles comentários que a gente vê muito ministério começando. Bom, eu recebi esse final de semana lá na igreja, sabe quem? Sabe quem eu recebi? O Azaf Borba. 50 anos de ministério, 48 anos na mesma igreja, servindo o mesmo pastor. Ele não precisava nem pregar, eu olhar para ele já é a pregação. 50 anos de ministério. Aí ele pregou assim: olha, eu vou pregar uma mensagem sobre alianças que me trouxe até aqui. Eu falei para a igreja: você presta atenção, tá? O que trouxe um homem de 50 anos servindo sem parar o Senhor. Se você não parava para ouvir. O culto acabou meio-dia domingo. Então, o que vai levar a ter longevidade passa muito por isso. E aí, irmãos, é que nós acessamos um 4º degrau,
que virou canção, se eu não me engano, na boca de Helena Tanuri. Está no versículo 19. Ele me faz como a corça, e ele me faz andar em minhas alturas, ou algumas versões, ele me fará andar em lugares altos. Você lembra da canção? Você lembra da canção? Diante do trono, se eu não me engano, cantou essa canção, e a Helena Tanuri, que foi a pessoa que... Quando uma adoração, eu sinto Deus aqui hoje, irmão, meu Deus, isso é uma presença agora que Jesus amado. Quando essa adoração, ela estabelece, aí ele olha assim, cara, eu posso botar essa pessoa em lugares altos agora, porque ela não vai furtar a minha glória, ela não vai ser levada por qualquer vento, qualquer crise, vai arrancá-la do propósito. Eu posso depositar coisas maiores na mão dela, que não é que vai arrancá-la desse lugar. Então o Senhor falou: olha, filho, quando essa adoração genuína alcançar o seu coração, eu começo uma temporada de cumprimento de promessa. Eu começo uma temporada de cumprir promessas que eu declarei a seu respeito. Sim, porque elas estão vigentes. Elas estão vigentes. Sempre tiveram aí. Só que eu não poderia cumprir antes, porque se eu cumpro antes, você se mata. Você não tem estrutura para suportar o peso de uma porta aberta no tempo errado. A porta tem que estar certa, aberta no tempo certo, no momento certo, que a tua estrutura comporte o tamanho da porta que se abre. Então ele te leva em lugares altos, mas aí é com ele, segurando a tua mão em lugares altos. E esse dia vai chegar, chega, mas se permita escalonar esses degraizinhos, até o dia que o Senhor falou comigo, irmãos, eu estava já aleluiado, eu falei: Deus, se o Senhor permitir esses lugares altos, eu não sei, é proeminência, eu não sei se é fama, eu nem estou atrás disso, é um nível de influência maior, é geografia, eu não sei, Senhor, se o Senhor tem a minha medida, eu quero, o que não é para mim, nem deixa eu acessar, para o meu coração não se corromper. Não quero acessar coisas que o meu coração possa ser furtado. Então ele falou assim: filho, mas ainda não é o último lugar para homens e mulheres do reino. Eu falei: meu Deus. Perceba algo na fala de Abacuque. Abacuque teve um momento, porque tudo que está ainda aí está ligado a Abacuque. A adoração promove, vem dele, a fé, tudo que ele teve que exercitar. Andar em alturas, está falado de um cumprimento de promessa, de palavras liberadas, de você caminhar agora dentro do desenho de Deus para a sua vida. Mas chega uma hora que Abacuque capítulo 3, versículo 2, um pouquinho antes, no capítulo 3 ainda, vai dizer assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. E aí ele diz assim, ó: aviva a tua obra no meio dos anos. Você falou assim para mim, ó, esse é o último estágio, uma mentalidade de governo. A pessoa já não gasta nem mais tempo orando por ela. A mente está tão enraigada no reino que a oração não é mais faz em mim, é faz pela tua obra. Não é mais dá para mim, é expande lá, é expande o reino, é expande através de mim. O que o Senhor quiser dar para mim, amém. É tão desprovido, às vezes até de ambição pessoal, que Abacuque ele já entendeu. Ele aviva, não é o que eu carrego, mas aviva a tua obra no meio dos anos. Notifica, amplia, fortalece. E o Senhor falou, aqui um homem entendeu o seu papel na terra, nesse último degrau, quando a mentalidade já é uma mentalidade de governo, é a restauração do princípio, o que foi perdido no Éden. Domine sobre todas as coisas. Não voltaremos ao princípio. Você entende isso, irmãos? Você
está em crise aí? Fala a verdade. Não tem problema não, você sai dela hoje. Você sai dela caminhando em direção a esses próximos degraus, porque se o Senhor me deu essa palavra atravessando o Atlântico, é porque eu sei que tem pessoas em crise aqui nessa noite, com questionamentos, e é legítimo, eu sei que está tudo certo, e por isso eu queria te convidar a ficar de pé comigo nessa noite. Eu sei que há não sei qual é a área, não sei o que você está clamando, buscando, o que o seu coração está, o que você tem chorado nesses dias, eu não sei, irmãos. Posso fazer uma pergunta? Apaga as luzes como estava no louvor para mim, por gentileza. Tem uns minutinhos aqui, poucos minutos, mas eu queria fazer essa oração. Coisa que a gente ora por aqui, está tudo certo, amém, está tudo bem também, né? Porque Deus é abençoa daqui, abençoa de lá, está tudo bênção. Mas tem dias não, mas tem dia que não é diferente. Tem dia que tem que haver um passo de vir um altar e dizer assim, eu entreguei, acabou. Estou rendido ao processo, estou rendido à direção. Eu saio desse lugar hoje para confiar totalmente naquilo que o Senhor tem para mim. Ainda que eu não estou entendendo nada, eu preciso orar por pessoas que estão em crise aqui, irmão. Você tem que vir correndo para frente agora, é agora. Eu sei que está apertado, quem sabe está em tempestades na família ou no trabalho, eu não sei. Eu queria te convidar a vir para frente. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu não sei para que lado que está apertando a sua vida, mas feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você. Eu sei que o Senhor me mostrava que há muitas pessoas aqui que não está fácil esses dias, irmãos, é de lágrimas, é de choro. E o seu derramar na presença hoje é dizendo assim, Senhor, eu estou colocando tudo nas tuas mãos para uma nova temporada, para viver uma vida abundante, como inclusive a proposta desse culto. Então feche teus olhos, comece a falar aí com Jesus. Comece a colocar o teu coração na presença dele, irmãos. Eu sei que ele já está ministrando o seu coração desde o início. Desde o início. Nós vamos cantar um trechinho de uma canção. Pode orar. Eu já vou me unir com vocês já em oração. Já você